E hoje nós vamos falar sobre os amalequitas, que é descendência de Esaú, vocês já vão ver. Nós vamos ler o que está em Gênesis, no capítulo 36, só que nós vamos ler do 1 ao 12. Porém, todo o capítulo 36, ele vai relatar toda a geração de Esaú. Vai até o verso 42, mas nós vamos ler até o 12. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas esposas dentre as filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, a Olibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu, a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote, e Ada deu à luz de Esaú a Elifaz. E Basemate deu à luz a Reuel, e a Olibama deu à luz Jeús, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas esposas, e seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos seus animais, todos seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do gado deles. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, o pai dos Edomeus ou Idumeus, na montanha de Seir. Estes são os filhos, são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, esposa de Esaú, Reuel, filho de Basemate, esposa de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefó, Gaetã e Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e ela deu à luz de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, esposa de Esaú. Então, de Elifaz, que é o primogênito de Esaú, através da concubina Timna, nasce Amaleque. Gênesis 36:16 diz o seguinte: o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque, estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. Então, Amaleque é um dos príncipes aí de Edom. Antes de falarmos de Amaleque, quero deixar o significado de Seir, né? O Monte Seir, onde habitou Esaú e a sua família. O local para onde Esaú habitou, então, né? Chama-se Seir. Então, Gênesis 36:8 diz assim: portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Então, sempre as pessoas pedem, e cadê a referência bíblica disso? Então, está aí para vocês, Gênesis 36:8 e Josué 24:4, e a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Trouxe aqui, né, o Strong da palavra Seir, que diz assim, cabeludo ou peludo, interessante, né, que nós sabemos que Esaú, ele nasceu cabeludo ou peludo, né, e Seir tem também essa conotação de cabeludo, peludo. Seir é o patriarca dos Oreus, do povo Oreu, os habitantes de Edom. Então, os primeiros habitantes de Edom eram os Oreus, antes dos descendentes de Esaú. Edomitas, onde estão os Edomitas, então. Terra de Edom, ao sul do Mar Morto. É uma montanha, uma cadeia de montanhas em Edom que se estende do Mar Morto até o Golfo de Elate, aparentemente também chamado Monte Seir, e que se estende ao longo da maior parte da própria cordilheira, uma montanha no norte de Judá, situada a oeste de Kiriat Yearim. Então, Seir, em hebraico, né, nós temos este nome aí, hebraico moderno, né, Seir. No tiberiano, Seir, áspero, peludo. Às vezes é usado como um termo alternativo para uma cabra, como em Seir la Azazel.
referente ao bode expiatório. Interessante, né, que o pecado do povo, né, era colocado as mãos sobre este bode e juntamente aí com um sacerdote que levava ele ao deserto e deixava lá no deserto este bode expiatório, né? Poderia até ser, né, isso é uma coisa minha, né, que eu tirei essa conclusão, que poderia, então, ser deixado este bode expiatório em Seir, né? Outro significado para Seir é príncipe. No egípcio antigo, um nome usado pelos egípcios para se referir ao deus dos mortos, conhecido pelos gregos como Osíris. O termo Seir também era usado pelos egípcios para se referir à constelação de Órion, que foi considerada uma representação do deus Osíris nos céus. Inclusive as pirâmides, né, o topo das pirâmides, eles são direcionados a Órion. Na astronomia sagrada, astrologia bíblica ou astronomia bíblica, Seir se refere ao nome de uma estrela na constelação de Órion, que é considerada uma figura messiânica que representa Cristo. Eu botei aqui entre parênteses, não. Pode representar o Mashiach, né, ao anti-Mashiach, mas não a Cristo, tá? Então, Órion não tem representação ao Mashiach Yahushua, não. Ele tem mais representatividade ao anti-Mashiach. A astronomia sagrada é o estudo do que é conhecido popularmente como o Evangelho nas Estrelas, um exame das constelações no céu noturno da Terra para perceber a mensagem alegórica escondida dentro delas do Deus Criador para o seu povo. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala, né, que as Sagradas Escrituras, elas estão escritas no céu. Por exemplo, no zodíaco de Dendera, o símbolo do falcão para Canis Maior é identificada pela expressão Nas Seir. Este símbolo de falcão representa a estrela Sírius na constelação de Cão Maior. Em egípcio, Nas significa enviado, enquanto Seir significa príncipe ou chefe. Portanto, o título de Nas-Seir pode significar príncipe enviado, uma vez que tanto Nas e Zar significam príncipe em hebraico, Nas-Seir também pode significar príncipe dos príncipes. Aqui eu te retirei essa informação da Wikipédia, né? Eles dizem que pode significar aí um título para Yahushua, né, para Jesus Cristo, como Rei dos Reis. Isso também pode ser a origem oculta do termo Nazareno, utilizado para identificar Cristo, o Nazar, o príncipe da paz. Mais uma vez aqui eu não concordo, porque são questões aqui que ele traz essa expressão do Egito, né, e nós sabemos que isso não tem relação a Yahushua. Eu botei aqui uma observação. As constelações dos caídos no viés pagão sempre apontavam para caçadores. Eu já falei sobre isso nos outros vídeos, né, da série. O termo Giborim era, em alguns contextos, colocado para os caídos, a constelações de Órion, que na verdade em hebraico é Kezil, que quer dizer tolo. Constelação dos seres caídos era em homenagem a estes governantes Néfilins, tá? Então, coloquei aí a representatividade de Órion. Ancestral do príncipe dos Oreus, na terra de Seir, então outro significado, né, de Seir. Então, Seir, ele era uma pessoa, né, ancestral do príncipe dos Oreus na terra de Seir. E depois Edom, Gênesis 36, 20 ao 30. Monte Seir, uma região montanhosa ocupada pelos edomitas, estendendo-se ao longo do lado oriental de Arabá, a partir da extremidade sul-oriental do Mar Morto, perto da Acabá, ou ramo oriental do Mar Vermelho. Foi originalmente ocupado pelos Oreus, como já falamos, né, em Gênesis 14, 6, que foram depois expulsos pelos edomitas. Isso está em Gênesis 32, 3, Gênesis 33, 14 e Gênesis 16. Foi atribuído aos descendentes de Esaú
Deuteronômio 2:4, Deuteronômio 22, Josué 24:4, 2 Crônicas 20:10, Isaías 21:11, Ezequiel 25:8. Outro significado de Seir é demônio, príncipe do inferno na demonologia. Uma serra, não a serra edomita, Gênesis 32:3, situada entre a Vade Ali e Vade Gurabe, Josué 15:10. Seir, príncipe dos Horeus da terra de Edom, Gênesis 36:20. Então, todos esses são significados de Seir. Muitos estudiosos atribuem que o povo de Amaleque, que atacou os israelitas, não eram os descendentes de Esaú por causa de Gênesis 14:7. Em Gênesis 14:7, né, vamos ler aqui, diz assim: E os Horeus no seu monte Seir até El-Parã, que fica junto ao deserto, e eles retornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então, aqui é a guerra, está falando da guerra, né, dos 4 reis contra 5, né, e aqui está dando aonde que eles feriram, né, esses reis aí. Então, está falando aqui dos Horeus, no seu monte Seir, e está falando aqui da terra dos Amalequitas. Então, poderia já existir uma terra com este nome, porque Amaleque, aqui eu botei aqui a outra significação de Amaleque, que quer dizer habitantes de um vale, tá? Então, pode ser o nome do filho de Esaú, é o nome do filho de Esaú, na verdade do neto de Esaú, né? Filho de Elifaz, como pode ser o nome Amaleque dado a habitantes de um vale. Então, poderia estar se referindo, aqui em Gênesis 14, a habitantes de um vale. Não especificamente ali, não poderia ser ainda, né, os descendentes de Esaú, desculpa. Amaleque quer dizer também, então, a habitante do vale. O que temos que ter em mente é que quem atacou os israelitas foram os descendentes de Esaú, certo? Então, aqui eu coloquei justamente sobre essa guerra que teve dos reis, né? Então, para a gente ter uma noção, aqui bem embaixo no mapa nós temos a região de Edom, ali mais perto ali tem Sodoma, Gomorra, Admá, Zebolim, que se fala na Bíblia, né? Então, toda essa região no Vale de Sidim, né, que está em Gênesis 14:3, é onde teve esta guerra aí destes reis, certo? Números 13, 28 ao 29. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Aqui é um relato, né, quando os espias vão até a terra dos cananeus para ver como que era a terra, quem que morava na terra. Então eles dão esse relato, né, que o povo que habita na terra é poderoso, que as cidades são fortificadas, muito grandes, que eles viram os filhos de Enac, né, ou Anak, que eram os gigantes, né, os amalequitas habitam na terra do sul, e sim, Edom é no sul, e os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Aqui eu coloquei 2 mapas, né, que dá aqui a localização, por exemplo, de Edom, de Moabe, né, depois a península do Sinai, Amon, deserto de Zin, para que a gente tenha uma noção de localização, certo? Aqui nós temos, então, mais especificamente, todo o território de Edom, que faz fronteira com Judá, né, e faz fronteira com Moabe. E aqui nós temos, no último mapa aqui embaixo, toda a terra dos cananeus, tá? Então, ali nós temos toda a Canaã. Ali nós temos os heveus, os perizeus, os heteus, os queneus, os amorreus, os amalequitas, né? E aqui Edom, né? Seir. Os filisteus, depois lá,
os moabitas, os amonitas, certo? Então, toda essa região ali ao redor do Mar Salgado, né, do Mar Morto. Balaão disse a respeito deste povo, em Números 24:20, Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. Primeira das nações a fazerem guerra contra Israel, tá? Então, os amalequitas, eles foram a primeira das nações que se colocaram contra Israel no caminho. Êxodo 17, 8, 16 diz assim: E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: Escolhe para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, e quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela. E Arão e Ur apoiaram suas mãos, um de um lado, outro do outro lado, e suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque, seu povo, ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: Escreve isto por memorial em um livro e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei, eu botei entre parênteses aqui, futuro, senão ele teria colocado, eu eliminei, estou eliminando, não, ele colocou, eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou seu nome, eu não corrigi aqui, né, porque eu peguei nessa tradução, mas é Yahuá Nissi, né, porque disse, porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Então, corrigi agora, né, Yahuá Nissi, porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Os amalequitas foram a primeira das nações a lançar um ataque contra os israelitas após o êxodo em Refidim, perto do Monte Sinai. Como consequência, Yahuá decretou que os amalequitas por fim seriam extinguidos. Números 24:20, Êxodo 17, 8, 16 e Deuteronômio 25, 17 ao 19, que vamos ler agora. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos, né, de emboscada, de traição, né, irmãos? Esse é o caráter do inimigo. Todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Yahuá, não temeu a Deus. Será, pois, que quando Yahuá, teu Deus, te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que Yahuá, teu Deus, te dá por herança para possuí-la, então apagarás, aqui também é futuro, né? A memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça disso. Um ano depois, quando os israelitas tentaram entrar na terra da promessa, contrário à palavra de Yahuá, foram repelidos pelos amalequitas. Números 14, 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então, aqui, quando eles vão, né, ali espiar a terra e trazem as informações dos espias, né, representante, os chefes de cada tribo, 10 deram notícias más a respeito do local. A princípio eles disseram que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, produzia frutos gigantes, mas que também tinha muitos gigantes, um povo muito poderoso, muito forte. Somente, né, Caleb e Josué deram a boa notícia, dizendo que Yahuá já tinha dado aquela terra, já tinha prometido aquela terra para eles e que eles iriam vencer aquele povo. Então, eles foram ali, muitos morreram de praga por essa má notícia, né?
E outros, né, quiseram, então nós vamos lá, na força do nosso braço, sem a ordem do Todo-Poderoso, porque o próprio Todo-Poderoso disse, vocês não vão vencer se vocês forem, vocês vão ser derrotados. Mas eles foram na força do braço. Aqui em Números 14, 25, está dizendo para eles mudarem de rumo e caminhar para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então, aqui em Números 14, 40 a 45, diz assim: E levantaram-se cedo ao alvorecer daquela madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui e subiremos ao lugar que Yahweh tem prometido, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que transgredis a boca de Yahweh? Pois isso não prosperará. Não subais, pois Yahweh não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali, diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviaste do seguimento após Yahweh, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então, a arca da aliança ficou no arraial juntamente ali com o povo e Moisés. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam naquela montanha e os feriram, destruindo-os até Ormá. Por 2 vezes, nos dias dos juízes, estes adversários de Israel participaram em ataques contra Israel. Fizeram-no nos dias de Eglon, rei de Moabe, está em Juízes 3, 12 e 13. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos de Yahweh. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos de Yahweh. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. De novo, junto com os medianitas e os orientais, saquearam a terra de Israel por 7 anos antes de Gideão e seus 300 homens lhe imporem uma esmagadora derrota. Juízes 6, 1 ao 10. E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos de Yahweh, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos, e a mão de Midian prevaleceu contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam e os amalequitas, e os filhos do Oriente até eles subiam contra eles. E se acamparam contra eles e destruíram o produto da terra, até chegarem a Gaza. E não deixaram sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, pois eles subiam com seu gado e suas tendas, e vinham como locustas, como gafanhotos em multidão. Pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, também dos amalequitas, todos os filhos do Oriente, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz Yahweh, o poderoso de Israel, eu vos fiz subir do Egito, e vos retirei da casa da servidão, e vos libertei da mão dos egípcios, e da mão de todos que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes a minha voz. Juízes 7:12. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente se espalhavam ao longo do vale, como locustas em multidão. E os seus camelos eram inumeráveis como a areia da beira do mar pela sua multidão. Juízes 10, do 10 ao 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, visto que deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins,
Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei das suas mãos? Contudo vós me deixastes e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram a Yahweh: pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto bom parecer aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. Por causa deste ódio persistente, Yahweh, no período dos reis, ajustou conta com os amalequitas, ordenando que o rei Saul os abatesse. O que ele fez, desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito. No entanto, Saul, infringindo a ordem de Yahweh, poupou Agag, rei deles. Mas de Deus não se zomba, pois Samuel foi retalhar Agag perante Yahweh em Gilgal. 1 Samuel 15, 2, 33. Algumas das incursões de Davi incluíam povoados amalequitas, e quando estes, por sua vez, atacaram Siclag e levaram as esposas e os bens de Davi, este e 400 homens foram no encalço deles, recuperando tudo que fora roubado. 1 Samuel 31, 20. No reinado de Ezequias, alguns da tribo de Simeão aniquilaram o restante dos amalequitas. 1 Crônicas 4, 42, 43. Aniquilar o restante dos amalequitas. Em várias passagens bíblicas vemos esse relato. Por exemplo, 1 Samuel 15, 8. E ele, Saul, tomou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. 1 Samuel 31. E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul e Ziclag, e ferido a Ziclag, e a queimaram com fogo. 1 Samuel 30, 12 e 18. E Davi os feriu, desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte. Não escapou dali nenhum dos homens deles, salvo 400 moços, os quais montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam levado consigo. E Davi resgatou suas 2 esposas. 1 Crônicas 4, 42, 43. E alguns deles, a saber dos filhos de Simeão, 500 homens, foram ao monte Seir, tendo como seus capitães Pelatias e Nearias e Refaías e Uziel, os filhos de Izi, e feriram o restante dos amalequitas que haviam escapado, e ali habitaram até este dia, durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Podemos compreender que numa sucessão de tempo em que se relata que se exterminou os amalequitas, vemos que isso não é uma realidade, sempre sobrou um remanescente. Numa guerra se envia alguns soldados ou toda a população de um povo? É uma pergunta. O que vocês acham? Alguns soldados, obviamente, para que não se extingua totalmente o povo. Compreende isso? A menção dos amalequitas antes do nascimento de Amaleque? É isso que a gente já viu, né? Êxodo 17, 16. E disse: porquanto jurou Yahweh, haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. O que quer dizer isso? Geração em geração, até a consumação dos séculos. Isso significa que literalmente, fisicamente, de forma real e não espiritual, como o sistema religioso apregoa, até os dias de hoje, temos gerações de Amaleques, descendentes de Edom. Até o próximo vídeo, irmãos.